Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Estamos meditando aqui na palavra de Deus, lá em João capítulo 9, versículo 39. No versículo 39, a palavra diz assim: Jesus disse: Eu vim para juízo, para os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Que palavra é essa? Que palavra dura. Jesus está falando ali algo maravilhoso. E ele fala acerca de uma cegueira a qual muitas pessoas ainda hoje têm. Mas qual que é o contexto desse versículo? Havia um cego de nascença e Jesus, quando chega naquela cidade, ali os discípulos perguntam para Jesus: quem que pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? E aí Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E que interessante, né? Porque aquele homem, ele era cego de nascença e tinha um questionamento, né, do pecado. Ele pecou, ele está desse jeito por causa do pecado dele ou dos seus pais? E Jesus, ele fala: não é por conta disso, mas é porque a glória de Deus há de manifestar na vida dele. Eu vou focalizar aqui para vocês a questão do milagre. O milagre acontece onde Jesus, ele entra. Então, uma pessoa começa a enxergar de fato quando Jesus está presente na vida dele. Então, aquele cego ali, ele realmente, ele está ali diante de Jesus agora. Jesus, ele gospe na terra, faz um lodo, passa no olho do cego e manda ele lavar-se nos tanques de Siloé. E naquele lugar, o homem vai, ele se lava e ele passa a enxergar. Mas ele ainda não sabia quem que era Jesus. Mas então os fariseus ali, vendo aquela situação, porque conhecia aquele homem, sabia que ele era cego, eles perguntam para aquele cego, né, quem te abriu os olhos? E aquele cego fala assim: um homem chamado Jesus. E Jesus não tinha se apresentado àquele cego ainda. Mas nós vemos o quê? Que a interrogação dos fariseus não era para glorificar a Deus pela vida do cego, mas era para realmente fazer um questionamento acerca de Jesus. E aquele homem fala: um homem chamado Jesus. Não contente, os fariseus ainda chamam agora os pais daquele cego e perguntam: esse é o vosso filho? Eles falam sim. E ele é cego de nascença? Eles falam sim, ele é cego, ele nasceu cego. Mas quem que abriu os olhos daquele teu filho? Ah, ele foi um homem, abriu os olhos do meu filho. E ali eles perguntam, eles questionam, e de repente os pais são pressionados, eles falam sim, pela pressão dos fariseus. Ele já é de maior, vai e pergunta para ele, porque, né, eles tinham medo da repreensão e do castigo, da punição daqueles povos religiosos. Mas aí tudo bem, aí eles chamam o cego novamente, eles questionam: você nasceu cego de verdade? E ali, quem que te abriu os olhos? Ele falou: foi um profeta que me abriu os olhos. E ali você começa a ver que a visão do cego começa a mudar. Primeiro ele disse que foi um homem chamado Jesus, depois agora ele fala que foi o profeta Jesus. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas aí, não contente, os fariseus começam a interrogar, fazer pressão, e o cego fala assim: porventura vocês querem se tornar discípulo dele também? Mas Jesus realmente era o Senhor por excelência, né? E aí os fariseus ali falam: discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Eles falam: somente Deus pode fazer milagres, somente Deus pode operar. E aí nós vemos no decorrer da história que os fariseus, eles expulsam aquele cego da presença deles, e Jesus agora vai ter um encontro com aquele cego novamente. E aí Jesus chega para ele: você crê no Filho de Deus? E ele fala: quem é para que eu possa crer? E ele fala: sou eu. E naquele momento, aquele cego, ex-cego na verdade, ele se prostra e ele adora ao Senhor Jesus. E aí vem a pergunta, né, que ele faz, né? Quem é para que eu possa crer? Jesus estava na frente dele, agora ele está enxergando quem abriu-lhe os olhos. E ali naquele momento ele se prostra e ele adora. Olha como que a visão muda. Primeiro ele viu Jesus como homem, depois ele chama Jesus de profeta, agora ele chama Jesus de Senhor. Ele se prostra e fala: Senhor, e o adorou naquele momento. Então, a adoração, ela vem quando nós enxergamos de fato quem Jesus é. Às vezes você está caminhando e você não sabe ainda realmente quem é Jesus. Falta um encontro verdadeiro com Ele.
aquele cego recebeu o milagre e a visão dele foi gradualmente aberta espiritualmente. Muitas pessoas são assim, às vezes você teve um encontro com Jesus, né, ele te operou um milagre e agora você está precisando enxergar quem realmente ele é. A visão vai aumentando conforme você vai caminhando na fé. Mas aí os religiosos ali questionam e eles falam, e ali Jesus vai falar diante deles ali, né, que ele veio para o juízo, para os que não veem vejam, e os que veem fiquem cegos. E eles perguntam, mas porventura nós somos cegos também? E ali Jesus fala assim: se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas como vocês dizem que agora vocês veem, vocês estão em pecado. E aí Jesus faz essa colocação para eles e eles ficam loucos da vida. Por quê? Porque eles se achavam realmente pessoas que eram realmente pessoas que tinham visão espiritual. Ali Jesus está falando que, né, se eles fossem cegos não teriam pecado. Por quê? Se eles não tivessem realmente ali se glorificando por ser discípulo de Moisés e falando que eram realmente representantes da lei de Deus, mas ali Jesus está falando de uma cegueira espiritual, não uma cegueira física. Porque as pessoas, na verdade, elas precisam entender que, né, elas têm que abrir a visão espiritual. Elas precisam abrir uma visão espiritual para que ela possa enxergar quem é Jesus. Então nós vemos ali que Jesus está tratando com aqueles homens acerca dessa visão, ou seja, dessa cegueira que eles tinham. Então aqueles que não veem estão, né, realmente agora precisando enxergar. E os que estão vendo muitas vezes tornam cegos por não entender quem é Jesus. A pior cegueira que tem, meus irmãos, é a cegueira da religiosidade. Essa é a pior cegueira que existe. Aqueles homens eram religiosos, ou seja, eles não entendiam quem era Jesus. A incredulidade. A pior cegueira é a incredulidade, a religião, muitas vezes a religiosidade torna a pessoa incrédulo para ter um relacionamento com Jesus. Então Jesus está falando com eles ali, como se ele estivesse falando assim, ó, vocês são incrédulos. Por quê? Moisés, ele falou de mim, eu estou aqui na frente de vocês, vocês não creem. Eu abri os olhos daquele cego, e aquele cego agora enxergou quem eu sou de fato. E vocês estão aí há tanto tempo falando que conhecem a palavra, conhecem a lei, mas não reconhecem quem eu sou. Então essa é a pior cegueira que existe, a religiosidade e a incredulidade. Mas que coisa, né? Muitas pessoas ainda são assim. Elas preferem seguir as suas religiões do que realmente estar de frente com Jesus e reconhecer quem ele é. O cego, o ex-cego, quando estava diante de Jesus, ele reconheceu, chamou Jesus de Senhor e o adorou. E você? Você tem reconhecido isso? Isso é importante para a nossa vida, porque ele abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar de fato quem ele é. Mas que coisa interessante, né? Diante da verdade, as máscaras da religiosidade caem realmente aos olhos e os olhos se abrem. Diante da verdade, as máscaras da religiosidade caem e os nossos olhos se abrem. Então a verdade é Jesus, e aquele cego estava diante da verdade, os religiosos também. Então a máscara da verdade ela cai, e os nossos olhos se abrem quando nós realmente enxergamos a verdade. Então nós vemos outra coisa importante também. Ver é um milagre, mas discernir é escolha espiritual. Ver é um milagre, mas discernir é uma escolha espiritual. O ex-cego agora estava enxergando, e ele conseguiu discernir quem era Jesus. E ali foi uma escolha espiritual que ele teve. Ele viu, ele se prostrou e ele chamou o Senhor e ele adorou. Então, enquanto os religiosos estavam vendo, eles não se prostraram, não reconheceram e muito menos adoraram. Então, nós temos que refletir sobre isso, né? É interessante também, porque aonde o mundo vê limitações, a fé enxerga propósitos eternos. Aonde o mundo vê limitações, a fé ela enxerga propósitos eternos. Isso é maravilhoso. Então, que nós possamos entender que a nossa fé tem que estar apoiada realmente naquele que é o Senhor de todas as coisas. Mas também que a nossa visão seja limitada realmente, que a nossa visão não seja limitada. Deixa eu falar para você isso aqui, ó, presta atenção, que a nossa visão não seja limitada pelo que os nossos olhos alcançam, mas expandida pelo que a fé revela.
Então guarda isso no teu coração, que nós possamos realmente estar caminhando por aquilo que a fé vem revelando para nós. A fé verdadeira revela Jesus. Então que nós não sejamos limitados naquilo que os nossos olhos estão alcançando, mas que nós possamos realmente estar expandindo nossa fé pelo que a nossa visão espiritual está vendo. Porque nós temos que ter realmente esse intuito de ser realmente cada vez mais adoradores verdadeiros de Cristo. Mas para encerrar, deixa eu só dizer mais uma coisa. Jesus não veio para curar quem vê, mas para dar visão realmente a quem confessa que não enxerga. Ele não veio para curar quem se diz aí que está vendo, mas ele veio realmente para dar visão àquele que confessa que nada enxerga. Muitas pessoas são assim. O religioso ele bate no peito e fala: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei disso, eu sei aquilo. Mas aquele que é humilde, ele fala: eu preciso sempre estar aprendendo com o Senhor. E você? Como que você está? Como que a tua visão acerca de Jesus, ela tem sido? Você tem se revelado realmente um servo do Senhor, reconhecendo Ele como Senhor, adorando? Assim foi aquele cego que ele foi realmente recebido ali por Jesus, foi curado por Jesus, e agora ele passa a enxergar o que os religiosos não viam de fato. Que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Então que nós possamos realmente entender que Jesus, ele tem que ser o centro. E ali a glória de Deus se manifestou para que realmente o cego pudesse enxergar quem Jesus é de fato. Espero que você enxergue também. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Creia no milagre de Deus, porque quem sabe hoje é o dia do seu milagre. É o dia de você passar a enxergar espiritualmente coisas que você não via antes. Então, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.